Abramos nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 22. E hoje nós continuamos a nossa exposição no Evangelho de Lucas, já caminhando para o fim deste livro, deste Evangelho, que tem 24 capítulos. Lucas, capítulo 22. Eu farei a leitura dos versículos 7 até o 23, mas o nosso sermão será apenas dos versículos 19 a 23. Lucas 22, de 7 a 23, a nossa leitura, sendo que o sermão se limitará aos versículos 19 a 23. Deem total atenção a essa que é a palavra da salvação. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Amém. Vamos orar. Senhor bendito, Deus da aliança, Deus da nova aliança, nós te louvamos por essa realidade em que o Senhor nos inseriu, nos tirando das trevas para o reino do seu Filho bendito. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda nessa noite a mais uma vez a apreciarmos, desfrutarmos da realidade da Páscoa veterotestamentária transformada em Páscoa da nova aliança, a Santa Ceia do Senhor. Nessa noite não celebraremos a Ceia do Senhor, mas a Tua palavra é suficiente para trazer à nossa memória, à nossa mente, aquilo que nós precisamos saber de uma vez por todas a respeito do sacramento. Não só a doutrina da Ceia do Senhor, mas principalmente percebemos aqui mais uma vez o amor sacrificial de Jesus Cristo pela sua igreja. Ajuda-nos nessa noite, mesmo não participando da Ceia do Senhor, a mais uma vez nos alimentarmos do próprio Jesus Cristo. E ajuda-nos, ó Deus, a ver nessa noite
pessoas que entraram aqui sem Cristo, podendo estar nele, unidos a Ele, pela obra do Teu Santo Espírito de salvação, que continua agindo e continuará agindo até o retorno glorioso do Rei da Glória. Fala conosco nessa noite, por meio do Teu Santo Evangelho. Nós te rogamos, ó Deus triuno, em nome de Jesus, que nós pedimos. Amém. Amém. Em outubro de 1529, quando a reforma protestante estava em polvorosa, houve um colóquio, um simpósio, uma reunião em Marburgo, na Europa, chamado Colóquio de Marburgo, onde grandes nomes, grandes teólogos da reforma se encontraram para tentar chegar a uma unanimidade no que diz respeito à doutrina da ceia do Senhor. Havia dois objetivos naquele colóquio. Eles precisavam daquela posição unânime, primeiro, para terem unidade de pensamento entre eles, mas também para se levantarem contra a idolatria da missa, aquela terrível prática que acontecia não só na época da reforma, mas que infelizmente acontece hoje em dia ainda, principalmente no Piauí, um estado completamente católico romano. Nós olhamos para aquele colóquio e nós aprendemos, infelizmente, que aquele colóquio não teve um final feliz. Talvez os dois principais nomes daquela reunião eram Zwinglio, o reformador da Suíça, e Lutero, o reformador da Alemanha. Eles sabiam que aquela reunião, no final das contas, seria bem sucedida se Zwinglio e Lutero pudessem dar as mãos. E é exatamente o contrário que acontece no fim daquela reunião. Quando a reunião começa e o assunto principal é a ceia do Senhor, Lutero, com toda a sua intrepidez, ele escreve logo na mesa da reunião, em giz: isto é o meu corpo. Querendo mostrar ali que ele não abriria mão da sua posição, de que sim, no pão e no vinho existe a presença física do corpo e do sangue de Cristo. Nós já veremos a posição de Lutero em maiores detalhes. Zwinglio, por sua vez, representando uma outra posição, a posição contrária, dizia: não, Lutero, Jesus nos deixou apenas um memorial. O pão é pão, o vinho é vinho, é apenas uma ilustração do que ele fez na cruz do Calvário. Como eu já disse, Lutero, que era sangue quente, sai daquela reunião juntamente com os seus discípulos, sem sequer poder apertar a mão de Zwinglio, porque ele achava que aquele ponto era fundamental para que eles não tivessem, infelizmente, a tão sonhada unidade que eles precisavam naquele momento. Nós veremos ao longo do sermão algumas controvérsias contemporâneas, atuais, acerca da ceia do Senhor. E isso é tão triste, porque aquilo que o Senhor Jesus Cristo institui naquela noite, na noite em que ele seria traído, na noite em que ele celebra a última Páscoa do Velho Testamento, ele o faz justamente por amor à sua igreja e esperando ver esse amor no seio da igreja corporativamente experimentado. E nós temos, talvez, como razão, uma das razões principais de tantas denominações e divisões ainda na igreja, o fato de que nós não conseguimos ainda entender biblicamente o que é de fato a ceia do Senhor. Nessa noite, Jesus Cristo vem nos mostrar que por meio da instituição da ceia do Senhor, Ele estabelece um meio de graça para os salvos,
mas um meio de perdição para os ímpios. Talvez não exista nada mais claro e evidente numa igreja em relação ao Evangelho, que separa mais aqueles que de fato pertencem a Cristo daqueles que ainda não pertencem. A instituição da ceia do Senhor é feita para estabelecer um meio de graça para os salvos, mas um meio de perdição para os ímpios. É isso que nós vemos aqui nos versículos 19 a 23. Os versículos 19 a 20 nos mostram a instituição da ceia do Senhor. E os versículos 21 a 23, infelizmente, nos mostram a condenação da ceia do Senhor, ou a condenação proveniente da ceia do Senhor. Vejamos então, mais uma vez, versículos 19 a 20, e em que contexto nós encontramos essas palavras do Senhor Jesus Cristo. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Há 2 semanas atrás, nós vimos a importância daquela celebração que Jesus aguardava ansiosamente, a celebração da última Páscoa veterotestamentária, onde um cordeiro ainda seria degustado por aqueles discípulos, um cordeiro que já apontava para a morte sacrificial de Jesus Cristo no dia seguinte. Jesus ansiosamente aguardou comer aquela Páscoa com os seus discípulos, e é exatamente naquela celebração que ele institui a nova Páscoa, a Páscoa da nova aliança, o que nós chamamos de Santa Ceia ou a Ceia do Senhor. É importante lembrarmos então o que acontecia naquela Páscoa judaica, para nós vermos aqui exatamente quando e onde Jesus institui a ceia do Senhor. É uma transformação imediata, é uma transformação que só o Senhor do pacto pode fazer. Ele estabelecera um ritual desde o êxodo do povo do Egito, que permaneceria até esse momento. E a partir daquele momento, então, a sua igreja começaria a experimentar somente a Páscoa neotestamentária. Vamos lembrar aqui, então, a sequência da Páscoa judaica. Lembrem-se que havia 4 cálices na celebração da Páscoa veterotestamentária. E a Páscoa, então, começava a ser celebrada com uma bênção sendo proclamada, com o primeiro cálice sendo bebido. O anfitrião, então, lavava as suas mãos, um dos pedaços dos pães asmos era quebrado e escondido. Então, a história da Páscoa, principalmente lá de Êxodo 12, era relembrada, e o segundo cálice de vinho era celebrado. Todos então lavavam as suas mãos, e possivelmente é nesse momento então que nós temos a cerimônia do lava-pés registrada lá no Evangelho de João. Ervas amargas eram comidas para que eles se lembrassem da sua situação no Egito. O prato principal, o cordeiro, era degustado, e finalmente então uma bênção era proclamada depois da refeição. É exatamente aqui onde nós vemos a transição acontecer. Uma vez que essa bênção foi proclamada, logo depois da apreciação do cordeiro, mais uma vez, um pedaço de pão asmo era tomado, quebrado e distribuído. Vejam que imagem maravilhosa! O cordeiro foi degustado. Aquilo estava impresso na mente dos apóstolos.
É necessário que um animal inocente tenha o sangue derramado para que nós tenhamos paz com Deus. E aí nós deveríamos nos perguntar, por que é que Jesus não toma um cordeiro então, e ele diz, isto é o meu corpo? Seria talvez uma santa ceia mais gostosa, celebrarmos com carne de cordeiro? Mas vejam que é exatamente essa a transição. Jesus come o cordeiro com os seus apóstolos, eles degustam daquele sacrifício. Jesus continua agora tomando outra parte do pão asmo e dizendo, esse cordeiro já não serve mais. Esse cordeiro cumpriu a sua função até a chegada do cordeiro real, do cordeiro que realmente derramaria o seu sangue definitivamente pela remissão dos pecados do povo da antiga aliança e também da nova aliança. É nesse sentido então que Jesus continua a Páscoa e ele quebra então, ele parte então mais uma porção daquele pão asmo, e aqui ele institui a ceia do Senhor. Nunca antes qualquer administrador da ceia ou da Páscoa, qualquer um que presidia aquele momento, havia dito tais palavras. Lembrem-se, é a primeira vez que os apóstolos estão ouvindo aquilo. Talvez eles tenham estranhado aquilo, mas é o Senhor Jesus Cristo, o mediador do pacto, que não apenas pode, mas que deve fazer essa transição. Ele quebra o pão asmo e agora ele diz, isto é o meu corpo dado, oferecido por vós. O cordeiro já não serve mais, mas o Senhor Jesus sabe que nós precisamos ainda de um alimento, por mais simples que ele seja, para continuar representando o seu corpo quebrado, o seu corpo destruído, o seu corpo dilacerado na cruz do Calvário. Quando nós olhamos para a ideia de Santa Ceia, talvez você já tenha ouvido a seguinte expressão, Eucaristia. Certamente, se você fez parte do catolicismo romano, ou já foi à missa alguma vez, você já ouviu essa expressão. O momento da Eucaristia é o momento em que a hóstia é servida. E da onde vem essa palavra? A palavra é a tradução justamente da expressão no versículo 19, tendo dado graças. Vejam, a palavra Eucaristia é uma palavra que se encaixa perfeitamente com a ceia do Senhor. Nós veremos, entretanto, que infelizmente, tanto no catolicismo romano, como em outras práticas, até mesmo evangélicas, a ceia do Senhor tem sido denegrida, porque não é mais seguida, não é mais realizada à luz das Escrituras. Olha qual é a primeira mensagem que nós temos a partir da instituição da ceia do Senhor. É um momento em que nós temos condições extremas de manifestar graças ao Senhor. Se você esteve aqui hoje de manhã, você ouviu do pastor Breno pregando no Salmo 138, como nós devemos ser gratos, como nós devemos regozijar no Senhor, por causa da salvação que Ele nos concede no passado, no futuro e principalmente no presente. É assim que nós nos aproximamos da mesa do Senhor, com corações agradecidos, talvez até mesmo não entendendo como pecadores do nosso nível têm condições de se aproximar de uma mesa tão santa, tão maravilhosa. Sem dúvida alguma, nós precisamos resgatar a ideia da Eucaristia. A ideia de que nós somos e devemos ser gratos o tempo todo pela instituição maravilhosa desse sacramento, desse
meio de graça. Jesus toma aquele pão asmo e ele quebra, ele parte. Ele já faria isso como qualquer outro líder de uma Páscoa veterotestamentária faria, mas ele parte aquilo agora nos mostrando, fazendo a ponte do que aconteceria com o seu corpo. É por isso que nós precisamos, no momento da nossa ceia, termos um momento em que realmente o ministro, ele pega aquele pedaço de pão e ele rasga aquele pedaço de pão, e os membros da igreja, olhando para aquilo, precisam entender que é exatamente isso que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. O seu corpo sendo dilacerado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele traz então pela primeira vez, e para nós uma frase que ficou tão costumeira que às vezes nós até não lhe damos o devido valor: isto é o meu corpo oferecido por vós. Aqui é preciso nós lembrarmos que existem basicamente 4 posições a respeito do isto é o meu corpo, isto é o sangue da nova aliança, o meu sangue. A primeira, e para mim a mais idólatra, a mais claramente antibíblica, é a chamada transubstanciação. É aquela que acontece em todas as missas. É aquilo que os católicos romanos aprendem desde pequenininhos, que a hóstia realmente se transforma no corpo e no sangue de Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido falar de vários mitos, talvez, de que pessoas, ao morder a hóstia, ao invés de deixá-la dissolver em sua boca, tiveram sangue escorrendo nos seus lábios, e tantas outras atrocidades, porque o catolicismo romano e os seus seguidores se negam a se curvar diante da palavra de Deus, que de modo algum abre qualquer possibilidade para a transubstanciação, nem teologicamente e nem logicamente. Vejam, porque quando Jesus está com um pedaço de pão nas mãos, ele está ali verdadeiramente diante dos seus apóstolos, e ele não quebraria aquele pedaço de pão dizendo que aquele pão, na primeira Santa Ceia do Senhor, se tornara de fato o seu corpo. E obviamente isso não acontece em nenhum outro momento em que a Santa Ceia do Senhor é de fato celebrada à luz das Escrituras. Isso é um erro terrível. Se você tem acesso ainda a algum católico romano, essa é a sua oportunidade de continuar lembrando a essa pessoa que tipo de atrocidade se comete em toda a missa. Se você é católico romano aqui nessa noite, eu falo isso com temor e tremor diante do Senhor e pelas Escrituras. Pare de cometer esse erro na sua vida. É um erro grosseiro diante de um evangelho tão claro que o Senhor Jesus nos deixa. A transubstanciação, de fato, foi uma das coisas pelas quais os reformadores lutaram, ou contra as quais os reformadores lutaram, para resgatar o verdadeiro significado bíblico da ceia do Senhor. E aí nós olhamos então agora para posições defendidas por outros reformadores, mas ainda não bíblicas. Nós já vimos aqui a posição de Lutero. Ele negava a transubstanciação, ele dizia que isso era um absurdo, uma idolatria, mas ao mesmo tempo ele dizia que Zwingli e os outros estavam errados, porque de fato o corpo e o sangue de Jesus estão no pão e estão no vinho.
Não é que eles se transformam, mas Jesus fisicamente está ali. É por isso que o nome da posição chamou-se consubstanciação. Não é transformação, por isso não transubstanciação, mas Lutero dizia: a carne de Cristo está em cima, embaixo, do lado do pão, junto. E isso faz com que Zwinglio e Lutero não possam dar as suas mãos. Lutero e os seus seguidores até hoje continuam errados em relação a isso. A Bíblia não ensina a consubstanciação. A Bíblia ensina que o corpo físico de Jesus está à destra do Pai. E ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A própria física explica o problema da posição de Lutero. Uma outra posição, a própria posição de Zwinglio, também não é claramente bíblica, ou totalmente bíblica, porque Zwinglio, reagindo à transubstanciação do romanismo e à consubstanciação do luteranismo, ele diz: a Santa Ceia do Senhor é apenas um memorial. Ali tem apenas pão, ali tem apenas vinho e nada mais do que isso. E nós percebemos, por mais que concordemos mais com o Zwinglio do que com os outros, percebemos que ainda falta alguma coisa na posição de Zwinglio. E aqui então é onde nós encontramos, graças a Deus por isso, a posição de Calvino, que não era dele necessariamente, mas ele estava retomando, reafirmando posições dos pais da igreja, que mostravam que sim, o pão continua pão, o vinho continua vinho, mas há uma presença real, espiritual, não física, do Senhor Jesus Cristo no meio do sacramento, alimentando-nos de fato com o seu corpo e com o seu sangue. É exatamente isso que Jesus estava fazendo ao quebrar aquele pedaço de pão asno e entregando para os seus apóstolos aquela nova Páscoa. Nós veremos já já exatamente qual é a posição bíblica descrita para nós nos nossos símbolos de fé, a confissão de fé de Westminster. Esses 4 posicionamentos mostram o quanto nós precisamos continuar orando a Deus e buscando o seu auxílio para entrarmos em unidade, jamais deixando a verdade de lado. E isso é importante por causa da última declaração que Jesus faz aqui no versículo 19: fazei isto em memória de mim. Zwinglio, como você deve ter concluído, pegava exatamente essa expressão para dizer que a ceia é apenas um memorial. Ora, de fato ela é um memorial, mas ela não é só um memorial. O que Jesus está dizendo aqui é que aquela ceia, aquela instituição, ela não seria apenas para os apóstolos, ela seria para a igreja no século 21, aguardando ainda o seu retorno. É um momento em que nós damos graças a Deus pela nossa salvação, e é um momento em que nós realmente nos lembramos do que Ele fez por nós. Na ceia do Senhor, nós aguçamos o nosso raciocínio, nós aguçamos a nossa mente, nós exercitamos a nossa memória e nós meditamos mais uma vez na realidade da cruz de Cristo, que consuma essa realidade do sacramento em nossas vidas, como eu disse, como meio de graça para os salvos, mas infelizmente como meio de maldição, de condenação para os que se perdem. Essa é a parte em que Jesus Cristo
quebra o pão asmo e traz toda essa novidade para os seus apóstolos e para nós. E no versículo 20, seguindo aqui a sequência da Páscoa judaica, ele levanta então o terceiro cálice, como nós vimos no sermão passado, o cálice da redenção, o cálice que celebrava lá do texto de Êxodo 6, o livramento completo do povo de Deus da terra do Egito, e dessa forma a sua possibilidade de adoração a Deus no deserto. Leamos mais uma vez o versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ora, meus queridos irmãos, mais uma vez tentemos entrar aqui na mente dos apóstolos. Se já tinha sido estranha a declaração de Jesus em relação àquele pão asmo quebrado, quanto mais estranha soou agora a sua declaração de que aquele vinho seria o seu sangue derramado. Eles estão às portas da cruz. Aquilo serviria como uma lembrança claríssima na mente dos apóstolos, quando eles percebessem de fato o corpo de Cristo quebrado na cruz e o seu sangue derramando para a redenção de todos os que pertencem a Ele. Sem sangue não há remissão de pecados. Sem sangue não há possibilidade de estabelecimento de pacto. E nós estamos falando aqui de novo pacto. Nós lemos lá em Jeremias, foi promessa do próprio Deus: eu estabelecerei uma nova aliança. E quando Jesus fala essas palavras, imediatamente os seus apóstolos se lembram: é a nova aliança. São as profecias de Jeremias acontecendo no nosso meio, de fato o eram. Mas antes disso, eles certamente se lembraram de um outro texto. Por favor, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 24. Vejam como Jesus não está aqui criando uma nova religião. Jesus não está aqui estabelecendo algo que está completamente desconexo com toda a história da redenção. Pelo contrário, ele está usando a Páscoa veterotestamentária, e no meio desse ritual ele estabelece a nova Páscoa. Ele usa um linguajar conhecido dos apóstolos, e é exatamente esse o seu intuito: de mostrar que aquilo que havia acontecido em Êxodo 24 estava acontecendo agora. A diferença é que o sangue agora é de um cordeiro que faz isso de uma vez por todas. Êxodo 24, versículos 5 a 8. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Meus irmãos, se Êxodo 24 não ressoou nos ouvidos dos apóstolos, eu não sei o que é que eles estavam fazendo ali. Certamente aqueles textos proféticos estavam ali para confirmar que finalmente chega até nós o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, e ele deixa para a sua igreja, até a sua volta, símbolos maravilhosos, tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundos: pão e vinho, representando corpo e sangue.
desse primeiro momento, nós reconhecemos que sim, por causa dessas palavras, talvez das palavras de João capítulo 6, ou até mesmo má interpretação da ceia que era celebrada pelos primeiros cristãos daquela época, muitos consideravam o cristianismo uma religião de canibais. Ora, o mestre desses irmãos, o mestre dessas pessoas, comanda para que eles comam do seu corpo e bebam do seu sangue. Mas nós sabemos que o cristianismo não é canibalismo. Nós não ousamos dizer que o pão se torna o corpo de fato e o vinho se torna sangue. Isso não acontece no nosso meio. Mas sem dúvida alguma, o que acontece no nosso meio é mais do que um mero memorial. Quem dera, e essa sem dúvida alguma é a minha posição, eu respeito quem pensa diferente de mim, quem dera nós pudéssemos celebrar a ceia do Senhor dominicalmente, entendendo o seu valor, entendendo a sua importância, entendendo o quanto nós muitas vezes a menosprezamos. Quando chegamos aqui no primeiro domingo do mês à noite e no terceiro domingo do mês pela manhã, despreparados, sem termos realmente meditado, providenciado um coração mais apto para receber essa bênção maravilhosa que só pode acontecer numa igreja verdadeiramente bíblica. É interessante, quando eu ainda fazia parte do catolicismo romano, uma das coisas que eles sempre frisavam é que a verdadeira Eucaristia, a verdadeira celebração só acontece dentro do romanismo. Eles não podiam estar mais enganados. E foi justamente depois de ter conhecido a Alessandra e ter frequentado alguns cultos presbiterianos que o Espírito Santo usou a ceia do Senhor como aquele último instante, aquela última questão que faltava para eu realmente perceber que ali o sacramento era celebrado de forma bíblica, diferentemente do catolicismo romano. Meus queridos irmãos, diante dessa realidade tremenda do que é bíblico e do que não é bíblico, nós precisamos fazer uma aplicação negativa agora. O quanto nós devemos tomar cuidado, principalmente no nosso meio, com a missa ou qualquer outra deturpação do sacramento. Abram suas Bíblias, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10. Vejam o que Paulo escreve aqui, como ele faz essa aplicação tão dura. E por que é que eu digo isso? Porque nós temos a tendência ao politicamente correto, principalmente na semana das nossas formaturas. Nós temos o culto e nós temos a missa. Talvez nós sejamos tão politicamente corretos que nós frequentamos missa de 7º dias de pessoas próximas de nós que tiveram entes queridos falecidos. Sem dúvida alguma, quando nós olhamos para o que significa a verdadeira ceia do Senhor e o escândalo que é a missa, nós precisamos ter as palavras de Paulo ressoando em nossos ouvidos. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos de um único pão.
Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Que digo, pois? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelos no Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Meus queridos irmãos, da próxima vez que você for convidado a uma missa, a sua postura mais bíblica é explicar encarecidamente o porquê você vai recusar aquele convite. E você vai usar aquela oportunidade para evangelizar aquela pessoa, que talvez seja um familiar seu, um colega querido de faculdade, mas você vai mostrar qual é a verdadeira explicação da ceia do Senhor. E como você não pode mais fazer parte daquela idolatria que acontece todos os dias, porque as missas são realizadas todos os dias, e é como que Cristo estivesse sendo sacrificado diariamente. Isso não poderia ser mais odioso ao nosso Deus. A ceia do Senhor, ela serve como um meio de graça para os salvos, mas ela serve como meio de perdição, meio de condenação, meio de separação para os ímpios. É exatamente isso que nós vemos agora a partir do versículo 21 ao 23. Nós vimos a instituição da ceia do Senhor, todas as suas bênçãos, a manifestação do amor de Cristo pelos seus, mas a partir do versículo 21 nós temos um todavia. Nós temos aqui essa ênfase na separação da ceia do Senhor, na condenação daqueles que não são realmente objeto do amor salvífico de Cristo. Leamos mais uma vez os versículos 21 a 23. Todavia a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem na verdade vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Impressionantemente, nós vimos aqui que a missa é, ao mesmo tempo, essa coisa idólatra da qual nós devemos nos apartar completamente, mas ela também, pelo menos no seu sentido etimológico, vem nos ensinar o que é essa separação que a mesa do Senhor causa no seio da igreja, no próprio mundo. Missa vem do verbo em latim mitere, que significa dispensar. A expressão realizada principalmente nos cultos primitivos da igreja primitiva, da igreja apostólica, era ite missa est. Havia um momento em que havia a liturgia da palavra, todos eram chamados para ouvir o Evangelho. Mas chegava um momento então em que o Evangelho era pregado, isso se encerrava, essa expressão era dita: vão, estão dispensados, pois agora quem permanece são aqueles que já fizeram o seu compromisso com Cristo. É como se nós hoje, ao invés de simplesmente dizermos quem pode ou não participar da ceia do Senhor, disséssemos: podem ir. Quem não é membro professo de alguma igreja evangélica, tchau e bênção. Obrigado pela presença de vocês, mas esse momento agora é apenas para aqueles que já entenderam a essencialidade de Cristo para a sua vida. Será que nós vemos a ceia do Senhor dessa forma?
Paulo nos lembra lá em 1 Coríntios 11 que muitos, participando da ceia indignamente, estavam tomando condenação para si mesmos. E aqui vem uma das coisas talvez mais intrigantes de todo o Evangelho. Jesus estava ali juntamente com Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes estava participando da primeira ceia do Senhor, indignamente. Jesus diz claramente no versículo 21, todavia a mão do traidor está comigo à mesa. Era como se Jesus já estivesse preparando todas as santas ceias que viriam pelos próximos séculos, mostrando-nos uma coisa gravíssima, que nos deve sempre trazer cautela, cuidado, nessa igreja ou em qualquer outra. Como naquela primeira ceia do Senhor, nem todos os que participam da ceia são verdadeiramente crentes. Eu vou repetir. Nessa igreja ou em qualquer outra, inclusive naquele primeiro momento, nem todos os que participam da ceia do Senhor são verdadeiramente crentes. Isso deveria nos fazer tremer e temer. Diferentemente também do catolicismo romano, que ensina, basta você participar do sacramento e o sacramento lhe salva. Nós jamais ensinaríamos isso aqui. O ensinamento bíblico é, mesmo você já participando do pão e do vinho, tendo feito a sua pública profissão de fé, examine-se a si mesmo sempre. A salvação não está no pão e no vinho, a salvação não está na água do batismo, a salvação está em Cristo. Por que é que vocês acham que Jesus Cristo não disse claramente ali, olha, Judas, está bem aqui, ele vai me trair? Porque ele queria que os discípulos, como nós nessa noite, continuássemos nos avaliando. Será que eu estou em Cristo realmente? Será que eu sou de Cristo? Será que eu amo a Deus sobre todas as coisas? E assim o pão e o vinho realmente fazem sentido para mim? Ou eu acho que a minha participação no pão e no vinho são a minha garantia de salvação? Ora, quantos não estão aqui participando juntamente conosco e vivem vidas completamente distantes da vontade do Senhor? Isso suscita vários debates na igreja. Eu falei para vocês que falaria a respeito de algumas controvérsias contemporâneas e atuais. O que vocês acham se nós instituíssemos aqui na igreja a chamada ceia fechada? Só os membros da igreja, só os membros no nosso hall de membros tomariam da ceia do Senhor. Ora, isso acontece em várias igrejas. Se você for numa igreja batista, por exemplo, provavelmente você não será recebido lá, porque o seu batismo foi por aspersão e não imersão. O que você acha dessa história de dois professores meus, teólogos brilhantes, pastores maravilhosos, foram convidados para pregar numa igreja reformada holandesa, pregar uma palavra, ministrar uma palavra, ensinar uma palavra, e na hora da ceia do Senhor não puderam participar, porque não eram membros daquela igreja. Coisas absurdas acontecendo no seio da igreja. Mas não é por isso que nós não devemos tomar o cuidado, principalmente os presbíteros regentes de uma igreja, para percebermos como de fato a ceia está sendo administrada, quem de fato pode ou não receber a ceia do Senhor. Não é meramente entregarmos isso individualmente a cada um. Nós temos a responsabilidade, sim, sem extremos, de preservar
ceia do Senhor, porque nós sabemos que, infelizmente, aqueles que tomam indignamente tomam condenação para si. É por isso, meus irmãos, também, que quando acontece uma disciplina no seio da igreja, uma forma de nós mostrarmos a gravidade do pecado e a necessidade de purificação da igreja é o afastamento dessa pessoa da ceia do Senhor. Agora vejam como isso devia causar em nós maior necessidade de oração, maior necessidade de comunhão. Como o pastor Breno bem lembrou nessa manhã, isso pode acontecer com qualquer um de nós. O que passa na sua cabeça quando eu digo como pastor de vocês que um dia o conselho dessa igreja tristemente poderia lhe afastar da ceia do Senhor? Isso não faz a menor diferença na sua vida? Ah, é só isso? Ufa! Eu vou continuar pecando então? Quando na verdade isso deveria ser a maior tristeza na vida de um crente. O meu pecado, a minha transgressão, foi responsável para me tirar da comunhão com Cristo e com os irmãos da igreja. Por isso, não só tomemos cuidado para que não caiamos também, mas oremos e mostremos aos disciplinados, aos que estão afastados, o quão rapidamente eles têm que voltar para a comunhão do Senhor. Porque esse mesmo Deus que condena, esse mesmo Deus que protege a sua mesa, Ele está de braços abertos dizendo: venham, venham até mim. Não há absolutamente nada nas suas vidas que o sangue do meu filho na cruz do Calvário não possa cobrir. Mas no fundo, nós continuamos achando que esse pão e esse cálicezinho de vinho não significam absolutamente nada nas nossas vidas. Por mais difícil que isso seja para um conselho de uma igreja, nós vemos aqui que essa separação, que essa proteção, que essa condenação em relação à ceia do Senhor, ela é primordialmente e primeiramente determinada pela própria soberania de Deus. Jesus diz no versículo 22: porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. O versículo 22 é um dos textos bíblicos que resolvem para nós, ou pelo menos nos manifestam, aquele grande dilema entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Jesus está dizendo que o seu sacrifício, a sua Páscoa, o seu sangue derramado, o seu corpo quebrado, iriam acontecer por aquilo que foi determinado lá na Trindade, antes da fundação do mundo. Mas isso não exclui a responsabilidade de Judas, ou a responsabilidade de cada um de nós, que continuamos rejeitando o pão e o vinho, porque nos negamos a professar a nossa fé em Cristo, ou tomamos esse pão e esse vinho indignamente, nos esquecendo que isso serve para a nossa condenação. Como é que vai a sua vida em relação a Cristo? Como é que você aprendeu a participar da ceia do Senhor? Será que você hoje entende realmente que é mais do que um pedaço de pão, que é mais do que um pequeno cálice de vinho? Que isso é uma bomba atômica espiritual que acontece aqui nessa igreja 2 vezes por mês.
de realizar essa ceia como um mero memorial apenas, tornando essa ceia não mais um meio de graça para as nossas vidas, mas um meio de condenação. Como nós vimos lá em 1 Coríntios, muitos dormiam, muitos morriam, muitos fisicamente eram abalados, porque transformaram a ceia do Senhor em algo não bíblico. O versículo 23 nos mostra exatamente o que aconteceu no meio dos apóstolos naquele momento e o que deve acontecer no nosso meio ainda hoje. Eles começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Jesus queria que aquela indagação acontecesse. Jesus queria que eles parassem de confiar em qualquer outra coisa que não fosse nele mesmo. E essa indagação, ela deve estar sempre presente em nós. Não é que nós neguemos a certeza da nossa salvação, não é isso. Não é que nós nos esqueçamos da perseverança dos santos, que pertence também ao Espírito Santo, fazendo com que nós cheguemos até o fim. Não é isso. Mas é nós constantemente nos avaliarmos. Será que eu estou em Cristo mesmo? Será que eu amo mais a igreja presbiteriana do que o próprio Senhor Jesus? Será que eu amo mais a posição de Calvino porque era Calvino do que o que Cristo ensinou nas Escrituras? Será que eu estou mais preocupado em mostrar predestinação juntamente com responsabilidade humana do que entender que desde antes da fundação do mundo a Trindade havia estabelecido um pão e um vinho para que eu pudesse degustar e me alimentar do Senhor Jesus Cristo? As indagações acontecem porque no fundo, nós ainda não compreendemos o que é a ceia do Senhor como meio de graça para os salvos e meio de perdição para os ímpios. Para que não fique nenhuma dúvida, eu gostaria de terminar lendo para vocês da nossa confissão de fé, capítulo 29, seção 7. Qual deve ser a nossa posição? Porque é a posição bíblica. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, também recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado e a todos os benefícios da sua morte, e dele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos, pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes à fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos em relação aos seus sentidos corporais. Na ceia do Senhor, nós realmente nos alimentamos do Senhor por meio da nossa fé. Como você tem aproveitado desse meio de graça tão maravilhoso? Se você já está em Cristo, regozije-se com isso. Tenha cada vez mais convicção do que é que nós fazemos na ceia do Senhor. Se você ainda não está em Cristo, não perca mais tempo. Rejeite qualquer outra interpretação não bíblica dessa realidade e assuma para você, não a posição presbiteriana, não a posição de Calvino, não a posição da confissão de fé, a posição bíblica do que o pão e o vinho representam para o corpo de Cristo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que pena não termos hoje a celebração da ceia do Senhor para concretizar aquilo que a própria palavra nos ensina.
Mas obrigado porque a palavra não pode faltar. E ela não tem faltado. Obrigado porque a palavra que joga luz aos sacramentos, explicando-os biblicamente. Ó Deus, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós tomamos do pão e do vinho indignamente. Nós queremos te pedir perdão, ó Deus, por todas as vezes que nós nos envolvemos com missa ou qualquer outra prática idólatra, achando que é isso que vai fazer pessoas apreciarem o teu evangelho. Misericórdia, Senhor, porque nessa igreja tem pessoas que tomam da ceia do Senhor, não sendo verdadeiramente crentes. Que o Senhor traga arrependimento para elas, para que elas deixem de tomar para si condenação e passem a tomar a ceia como um bem de graça. Te pedimos que nessa noite, ó Deus, aqueles que ainda não tomam da ceia do Senhor, entendam essa palavra como um chamado claro do Senhor, com braços abertos, recebendo pecadores penitentes à tua comunhão. Porque isso que é o teu evangelho, isso que é a tua graça. No nome de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é que nós oramos. Amém.